frente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. Sertão Ambiental. Está no ar, Sertão Ambiental, na sua Alternativa FM. Muito bem, ouvintes da Rádio Alternativa FM, que satisfação estar aqui, sabe? Vou falar a vocês, dá uma saudade muito grande. A gente passou uma semana, sabe, Antenor? Uma semana aqui, sem conversar com o povo. Depois, quando a gente chega, a gente sente a falta, né? E o convidado de hoje é o meu amigo Antenor Serpa. Antenor, dê esse bom dia aí, pessoal, por favor. Bom dia, amigo Haroldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alternativa, do programa Sertão Ambiental. Para mim também é um grande prazer ter a oportunidade de estar aqui com o Haroldo e poder falar um pouco, né, dessa temática assim tão importante para nós aqui do Sertão, de Alagoas e do Nordeste principalmente. Perfeito, Antenor. Eu estava ainda aqui ajustando, porque sempre no comecinho, né, Claro. a gente tem que sempre dar aquela engrenada, né? Com Mas certeza. que bom, né? Bem, hoje o Antenor, né, um cara... Eu até fiz um resumozinho, né, da história dele, né? Uma pessoa que é muito voltada às questões agrícolas aqui na região. A família dele tem um impacto muito positivo aqui, Obrigado. né, na história de Delmiro Gouveia, né? Obrigado. E, assim, além disso, é um cara, é um ativista pelas questões sociais, assim, também tem trabalhado muito para o desenvolvimento do município. E isso é muito importante, né? Isso é uma das questões que a gente olha para a sua pessoa e agradece, né, Obrigado. muito. Muito obrigado. E, além disso, você é um cara muito família, né? Eu acho que... Com certeza. E sempre disposto a ajudar. Com certeza. Além disso, né, que eu falei, que é... Olha, eu sou assim, eu sou de mas não nasci aqui. Eu nasci em Recife. Eu sou pernambucano, né? Então, somos conterrâneos. Exato. Não é? Na realidade, assim, a família de meu pai é daqui, a filha da minha avó, que é da Várzea do Pico ali, né, município de Água Branca, e a família do meu avô, que veio de Floresta, Pernambuco também. E meu pai conheceu minha mãe por ocasião do curso de medicina, né? Se conheceram, moraram um tempo em Afogados de Ingazeira, né, em Pernambuco. Depois vieram para cá nos anos 70, né, e fixaram residência aqui, né? E aqui eu fui criado, né? Eu fiquei em Afogados de Ingazeira até 5 anos de idade, depois vim para cá. Né? Passei um tempo fora, depois que me formei, né? Cheguei a estagiar em usinas, né, no estado de Pernambuco, depois fui para Minas Gerais, depois fui para Bahia para trabalhar com pedologia, trabalhei em perímetro irrigado, né? E depois, com um certo tempo, eu voltei para cá, trabalhei um tempo na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, né, ainda na época do saudoso ex-governador Suruagi, e a partir daí me fixei mesmo em Delmiro. Cheguei a voltar a Pernambuco um tempo em Petrolândia também, perímetro irrigado também lá, outro trabalho de pedologia em Itacuruba também. E depois me fixei aqui e, assim, a partir daí comecei como é que eu vou dizer, a entrar mais nos problemas que cercam aqui o nosso povo, né? A nossa questão aqui da nossa região, a questão essa questão social, a questão do desenvolvimento, quais as alternativas que nós temos, né? Eu confesso a você, eu gosto muito disso aqui, né? Às vezes fico triste por ver alguns caminhos que a gente está tomando, né? Não faço nem só na questão política, no geral, né? Eu acho que a gente tem alternativas e às vezes essas alternativas estão na cara da gente e às vezes por não ter uma força política ou então uma conscientização da população, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Mas eu tento fazer a minha parte, né? Eu sei que eu sou uma coisa muito pequenininha dentro do contexto, mas eu tento, pelo menos, influenciar as pessoas, passar algum tipo de conhecimento para que isso nos ajude, né, a construir um futuro melhor para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Perfeito, Antenor. Antenor, você falou que é pernambucano, é meu conterrâneo. Olha, todo pernambucano ele torce para o time da região, né? Aí você já falou aqui que estava assistindo
o jogo do CSA ontem, né? Isso. E aí, qual é o time que você torce? Porque todo pernambucano torce o time da região. Eu vou... E aí? Ah, cara, assim, aqui em Alagoas eu sempre gostei muito do CSA. mas o meu time do coração mesmo é o Náutico. Eita! Aê! Rapaz, coisa boa! Não, ó, já veio aqui alguns amigos meus sendo entrevistados, o professor Dalfal, o Kleber, e outros professores, e aí veio o Flávio, ele é náutico também, agora o Kleber é torcedor de um time lá, sabe, que tem uma lista preta e outra vermelha, eu não sei que time é esse, mas teve o Flávio, teve você, que bom, né, que bom. Também sou alvirrubro, coisa boa, né? Eu nasci lá em Gravatá, aí vivi lá e estou aqui em Delmiro há 10 anos. E assim, o Sertão acolhe, né? Acolhe muito bem. Eu acho, foi isso que você viu aqui no Sertão também, essa questão desse acolhimento, além das... Tem família aqui também, claro, né? A questão das raízes é muito forte, é muito importante, né? Porque assim, a minha família participou de todas as etapas disso aqui. Meu avô veio para trabalhar aqui como tipógrafo. Minha avó foi para fora para estudar, para ser professora, voltou para cá também, né? Os pais já viviam aqui, os avós. A minha família tem pelo menos 5 gerações aqui, né? E veio outros parentes, né? Principalmente da família Menezes. Eu tenho muitos primos aqui que são da família do meu avô, né? Gente que veio para trabalhar na fábrica também. Então, assim, como a de todas as famílias, né, que vieram para cá de outros lugares para trabalhar na fábrica da pedra, a minha família tem tem sua história muito ligada à história de Delmiro. Só fazendo um parênteses na história que você falou dos clubes, é uma coisa engraçada, que na minha família, meu pai, meus tios, pelo lado de minha mãe, são todos esporte. Não. Eita, não. O que aconteceu foi o seguinte, que eu tinha uma ligação muito, muito forte com o meu avô materno, e ele era náutico doente. Eita. Entendeu? Pronto, foi uma herança que ele deixou para mim. Eu sempre via ele com aqueles rádios grandes, né, assistindo, ele não perdia um jogo, era o Náutico e o Vasco da Gama. Que até hoje minha mãe torce, não torce pelo Náutico, mas minha mãe é Vasco doente. Meu tio também torce o Náutico e o Vasco, era uma tabelinha, né, que tinha, né? Me diz uma coisa, e teu irmão Marco, ele torce para que time? Ele é esporte. Eita, não acredito, mas rapaz, é verdade. Não, mas a gente tenta manter a convivência, né? A convivência. Nós aqui não. Estamos aqui juntos sempre e tal. Pronto, eu discuto mais com o meu outro irmão que mora em Recife, né? Ele é um pouco mais radical, vamos dizer assim, né? Que bom, meu irmão. Isso aí é o quebra-gelo que a gente sempre faz, né, no nosso programa, até para aproximar, né? Mas, Tenor, você tem uma ação muito efetiva na área da agricultura aqui na nossa região, e a gente vê que com o advento do Canal do Sertão, a gente vê também as áreas agricultáveis. Delmiro Gouveia realmente tem um potencial para o desenvolvimento agrícola? Cara, só tem. Hoje, assim, se você olhar no mapa, Delmiro Gouveia ficou quase uma ilha. Porque Delmiro Gouveia hoje está entre o Rio São Francisco e o Canal do Sertão, certo? E claro que a gente, você sabe também, né? Você é técnico, é da área. Nós temos alguns, vamos dizer assim, alguns impedimentos de ordem técnica, vamos dizer, com as questões de solo, a própria questão do clima, não é? Mas a gente tem exemplos no mundo todo que a gente pode citar. Israel, por exemplo, né, que tem uma condição muito pior do que a nossa e consegue produzir muito, né, e de forma sustentável e tal. Mas eu acho que a gente tem um potencial enorme, tanto na agricultura propriamente dita, como na pecuária. Agora, é preciso saber usar, né, da forma correta, de forma racional, os recursos que a gente tem. Eu acho que esse aqui é o principal problema. Entendi. Até a internet aqui não ajudou a transmissão, mas ainda bem que a gente está gravando, depois a gente manda esse vídeo, vamos deixar disponível no canal do Sertão Ambiental, para facilitar, pelo menos no Facebook tá ainda, né? Até a Mary Joyce mandou aqui um parabéns pelo trabalho, ela está expectando pelo Facebook, acho que o Facebook ainda te segurou, mas
o YouTube não segurou. Tranquilo, Mas tudo bem, a gente vai mandar depois. Tenor, você falou, né? Você tem conhecimento na prática, né, disso, né? Então, assim, é uma das questões que a gente tem que realmente levar em consideração, né, para a geração de emprego e renda. Com e aqui tinha a fábrica da pedra antes, né? Isso. E agora a fábrica está convertendo em um outro empreendimento, né? Sim. E assim, a expansão também, Delmiro Gouveia tem crescido muito. É uma cidade que ela faz, praticamente, ela está pertinho de Pernambuco, pertinho da Bahia, pertinho de Sergipe, né? A nossa posição é muito estratégica. Aí assim, se a gente conseguir desenvolver a atividade agrícola, a gente vai conseguir gerar muito emprego, muita renda e escoar essa produção, não é isso? Com certeza, com certeza. Não, em cima, até já cheguei a comentar com você dessa questão da pecuária, principalmente da pecuária ovina. A gente com um pouco mais de infraestrutura, a gente poderia usar muito isso aqui para uma produção de carne de excelente qualidade. Tá entendendo? Principalmente de carne ovina, porque a gente tem campo para isso, a gente tem muito solo para pastagem, agora a gente tem disponibilidade de água, não é? A gente tem os acessos, né? Principalmente nessa questão do escoamento da produção, porque aqui nós temos quatro capitais em cima da gente, praticamente. A mais distante seria Salvador, mas mesmo assim você tem Maceió, você tem Aracaju, você tem Recife, né? Além de outros grandes centros que não são capitais, mas são cidades grandes também, como por exemplo Feira de Santana, né? Tem, vamos dizer, Caruaru, né? Arapiraca, né? Mas eu acho que a gente tem todo esse potencial. Agora, tem decisões que você sabe também que não são só de ordem técnica, né? São decisões também, principalmente de ordem política, que é a mola mestra de tudo, né? Você pode ter o melhor projeto do mundo para se colocar numa situação como a nossa, mas se você não tiver esse suporte, vamos dizer assim, as coisas não andam. A gente sabe que é desse jeito. Entendi, meu irmão. E assim, eu assim, até no título, né, que a gente colocou aqui, a gente falou a agricultura, né, que eu acho que a gente tem que pensar primeiramente em uma geração de renda, a qualidade de vida para a população, claro. Mas também não esquecer da questão ambiental. Certo. No teu olhar, assim, como é que está sendo atualmente desenvolvido as atividades agrícolas e como é que está o olhar para essa questão da preservação ambiental? Rapaz, eu acho, eu não vejo que esteja sendo feito de uma forma correta, sabe? Tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Todo esse processo, essa questão ambiental, no caso nosso aqui, né? E em outros aspectos também, mas passa por uma coisa que eu acho que é o principal. Chama-se educação. Educação, porque você tem que começar lá de baixo, você tem que começar nas escolas, com as crianças, principalmente no meio rural, não é? Para você mudar conceitos de uma pessoa mais velha é muito mais difícil. Então essa coisa tem que ser feita de lá de baixo, começar com as crianças, com os jovens, até chegar aos adultos, tá entendendo? Entendi. Porque hoje em dia, para você mudar essas práticas, você conhece o nosso povo aqui, às vezes até por uma questão de falta de conhecimento, usam práticas, né, que são usadas há gerações que vão rapidamente degradando o solo, vai se perdendo fertilidade. Então tudo isso, esse conjunto de coisas precisa ser mudada, né? E assim, e uma ação também, né, que é fundamental, sem isso nada se resolve, que é o poder público, né? Influir diretamente, né, e decisivamente nessa questão, para que se possa mudar essas práticas e não só mudar e mostrar as alternativas às pessoas, né, para que elas possam trabalhar corretamente na sua propriedade, seja ela de agricultura familiar ou seja de um médio produtor, né, quem quer que seja que viva da terra. Compreendi, entendeu? Assim, eu sempre sou questionado por questão, assim, quando liga agricultura e meio ambiente, as pessoas desenvolvem muito aqui a ação da queimada. Isso. Aqui também eu identifiquei que
a tradição da nossa região era cerqueiro, né? Isso, Aquela isso, a cultura isso. de cerqueiro. E agora, com o advento do Canal do Sertão, aí tem muita água. Isso. Aí assim, aí junta com a queimada que as pessoas fazem no solo e a grande quantidade de água que é colocado Isso. nas produções agrícolas, eu acho que isso aí está sendo uma das questões que é o maior risco, né, para a agricultura. Com certeza, porque é o seguinte, o excesso de água pode fazer tão mal quanto uma queimada, não é? Uhum. Inclusive porque até o excesso de água, para você reverter isso, depois que o mal está feito, é um processo muito difícil e caro, não é? Entendi. Porque você entra em problemas, principalmente de salinização, dependendo do tipo de solo, não é? O que eu tenho conhecimento é que nada disso está sendo feito, né? É como aquela história, por exemplo, eu estava até comentando com o meu irmão, hoje você pega uma terra, é como se fosse um exame médico, vamos dizer assim. Você vai para um médico e hoje em dia dificilmente o cara não pede uma bateria de exames, não é? Da mesma forma se aplica ao solo, né? A uma terra. Você tem que fazer uma radiografia, no máximo que você puder, como é que está isso, como é que está a questão mineral desse solo, como é que estão os nutrientes, ele tem excesso de alguma coisa, ele tem déficit de alguma coisa. O que é que acontece? O cara chega e já joga água direto, né? Talvez esteja fazendo apenas um balanço hídrico para não deixar o solo encharcado, mas mesmo assim não adianta, porque se houver sal, ele vai aflorar do mesmo jeito, né? Então tem que ter esse controle. Outra coisa, o tipo de irrigação que está se usando é outra coisa importante, né? Quer dizer, são vários fatores que eu não sei se estão sendo, o que eu tenho visto é que não estão sendo observados, né? Se carece muito desse tipo de assistência, né, para as pessoas, né, principalmente aos pequenos produtores, né? Eu acho que isso é uma área onde o poder público deveria entrar mais, né? Perfeito. Estamos começando aqui com o Antenor Serpa, falando um pouquinho sobre agricultura, meio ambiente, e depois a gente vai entrar nas outras questões. Vamos logo ainda fazer uma introdução. Antenor, você citou assistência técnica, né? Eu acho que quando a gente muda, né, praticamente aqui a gente está mudando um formato de cultura de sequeiro, né, para uma cultura mais para perímetros irrigados. Isso. Né? Isso. Você já trabalhou em vários perímetros irrigados, como isso. você já falou aqui no início do nosso programa. E a assistência técnica é de responsabilidade do poder público ou o próprio agricultor tem que se virar, na tua concepção? Então, cara, eu acho que o poder público tem uma responsabilidade, com certeza, nisso aí, não é? Porque, assim, os perímetros irrigados que eu trabalhei, os que eu trabalhei eram todos da Codevasf. Eu trabalhei como prestador de serviço. Agora, é claro que é uma situação diferente, eram perímetros irrigados grandes, onde você tem uma equipe, né? No caso, tinha um engenheiro agrônomo sênior, tinha um gerente, um engenheiro agrônomo sênior, um engenheiro júnior, e uma equipe de 8 técnicos agrícolas para dar assistência a X famílias. Tá entendendo? Eu até sei, eu passei por essa dificuldade enquanto secretário. É difícil para uma prefeitura conseguir montar uma equipe desse porte. Né? Principalmente aqui no interior do Nordeste, Alagoas, Alto Sertão e tal. Eu até entendo às vezes essa deficiência, porque o que a gente vê ao longo do tempo, né, que normalmente as secretarias municipais de agricultura são os patinhos feios da história, não é? Sempre tem que ter um se vira nos 30 muito grande para poder você atender a várias demandas, né? Inclusive, aqui em Delmiro, eu não sei como é hoje, uma coisa que eu acho que já deveria ter sido dissociado, essa coisa do secretário de Agricultura acumular as funções de presidente da Defesa Civil. Eu acho que isso devia ser desvinculado, porque são coisas diferentes. Claro, atua em algumas áreas, como a questão dos carros-pipa, por exemplo, mas eu acho que isso é um acúmulo de função que sobrecarrega o secretário. Tá entendendo? Isso poderia ser desvinculado. Mas, no geral, eu acho que tem uma responsabilidade, sim, do poder público, com toda certeza. Antenor, na tua concepção, uma equipe dessa, que você mencionou, ela traz resultados positivos a curto, médio, longo prazo? Como é que é? Porque assim,
Por que você acha que... e também depois você responde até por que você acha que os municípios não investem no desenvolvimento da agricultura com assistência técnica nesse sentido? Cara, eu não sei, eu acho assim que às vezes até por causa da questão de tradição mesmo, não é? Você vê em outras secretarias de outros municípios que tem mais uma tradição, que a gente não tinha essa tradição, vamos dizer assim, de agricultura e pecuária, que a nossa cidade começou como cidade operária, né? Uhum. Né? Agora que nós temos, até pela questão do aperto mesmo, se voltar para outras alternativas, né? Uhum. De emprego e renda. Mas, assim, eu acho que faz uma diferença muito grande. Agora, sempre se passa pela questão econômica, né? Econômico-financeira, de você ter e manter uma equipe dessa, não é? Porque, assim, não seria uma coisa tão simples, né? Até porque teria que ser uma coisa não só ligada à questão de agricultura, ligada a questões sociais mesmo. Vamos dizer assim, hipoteticamente, como se fosse um programa Saúde da Família, voltado para a agricultura, entendeu? Onde você tem agrônomo, você tem veterinário, você tem técnico agrícola e possivelmente também um assistente social. Entendi. Entendeu? Porque você não está tratando simplesmente só com o agricultor familiar ou com quem quer, com qualquer médio produtor. Você está tratando com a família, aquela família que está ali na terra e está sujeita a tudo que está em volta dela para poder produzir, né? Perfeito. E assim, eu também, né, eu compreendo também a mesma concepção que você coloca, eu também compactuo desse mesmo pensamento. Eu acho que é importantíssimo, né, ter o desenvolvimento da agricultura com sustentabilidade, né? Eu acho Claro. que a gente tem, nas minhas andanças aqui pelo Canal Sertão, a gente vê, né, que as pessoas querem trabalhar, sabe, Antenor? Sim. Estão com essa vontade, tem água, tem terra, mas aí realmente a questão da assistência técnica tem um pouco, mas ainda é insuficiente para a demanda, porque a demanda é muito grande. Mas acho que é um momento de transição, né, da nossa região, né? Como você mesmo falou, a gente não tinha essa condição, a gente tem uma cidade operária aqui em Belmiro Gouveia e agora estamos tendo esse potencial. Mas aí, acho que nas nossas conversas, Antenor, a gente sempre fala muito sobre o meio ambiente, fala muito sobre a agricultura e aí a gente vê muita vegetação, né? Temos aqui o bioma Caatinga. E quais são as opções, Antenor, que tu enxerga, que é para a gente conseguir defender ainda mais o bioma Caatinga e a gente conseguir deixar esse bioma Caatinga em pé? Além da assistência técnica que você me mencionou aqui, que eu acho que está muito bem ligado, mas quais são as outras opções que a gente pode ter para gerar uma renda e proteger o nosso bioma? A primeira coisa que veio à cabeça é aquilo que nós já vimos discutindo, que é a questão do crédito de carbono, não é? Aquelas primeiras conversas nossas, né? Aquela tentativa de se criar um grupo para trabalhar em cima disso, né? Porque é uma coisa completamente nova. Inclusive, acho que aqui a maioria das pessoas não conhece, não sabe bem do que é que se trata, não é? Isso aqui já começaria a esclarecer essa situação, porque é uma forma muito prática de você manter o bioma e ainda ter uma renda com isso, né? Porque de todo jeito sua terra não está parada, né? E aquela coisa que nós estávamos discutindo na quinta-feira, de que você pode ter uma área grande, preservada dentro da sua propriedade e pode também ter uma área, vamos dizer, em alguns casos você já tem uma pequena parte que já está desmatada, então você vai usar essa outra aqui você esquece, você vai ter renda com ela. Agora apenas você vai ter que ter o cuidado de mantê-la como está, não é? Eu acho que isso é uma grande saída. E outras questões, eu não sei porque eu ainda não fui a fundo nisso. O que é que você pode aproveitar da Caatinga em termos de extrativismo? Ou até, vamos dizer assim, introduzindo outras espécies que possam sobreviver dentro do bioma sem prejuízo dele. Não é? Isso aí estou falando assim, em termos de alternativas, né? Outras alternativas, né? Perfeito. E assim, o crédito de carbono é uma condição que é um pagamento pelo serviço ambiental, né? Isso. E assim, eu acho que
você colocou muito bem, porque quando as pessoas veem uma mata, eles enxergam a terra parada. E você colocou bem que a terra não está parada, a terra está fornecendo um serviço, a terra Claro. está prestando um serviço ambiental que é muito importante. E assim, a questão do crédito de carbono, eu acho que é interessante aqui para a nossa região, porque, Antenor, não sei a tua concepção, a tua visão, mas eu acho que daqui a 10 anos, se não for feito nada, eu acho que toda essa vegetação que a gente tem aqui vai ser desmatada. Não sei a tua concepção, não sei se tu acha isso. Eu concordo. Até porque assim, a gente sabe que só você coibir, vamos dizer, com o Instituto do Meio Ambiente, né, os órgãos ambientais de fiscalização, não adianta se você não mudar a mentalidade das pessoas, né? Por isso que eu te falei que essa coisa tem que começar lá de baixo. Assim. Uhum. A gente sabe que algumas pessoas só aprendem na pancada, mas você tem que educar as pessoas nesse sentido. Não é? Claro que coibir ajuda e tal, dá um certo freio, vamos dizer assim, mas não é só isso. Uhum. Não é só isso, porque se não mudar a mentalidade, como é que vai ser? Quer dizer, o cara está fazendo uma determinada prática, depois que a fiscalização sai, ele vai para outra área e faz do mesmo jeito. Não é? Verdade, verdade. Então, quer dizer, tem que entrar nessa parte da educação. Eu acho que isso é fundamental. Agora, tem que começar de alguma maneira. Né? Em algum momento tem que começar. Nas escolas, nas associações rurais, não é? Nos assentamentos, para que se comece a conversar as pessoas nesse sentido. E a gente tem, né, muito... A mídia tem feito um trabalho de educação ambiental, às vezes a própria gestão também tem feito um trabalho de educação ambiental, mas ainda é insuficiente, né? Porque a educação ambiental é colocada para segundo, terceiro, quarto plano. Uhum. Às vezes não é nem uma ação efetiva, é somente uma ação esporádica, tipo dia da água, dia do meio ambiente, dia da árvore. Isso. E a gente tem que ser mais efetivos, né? A gente tem que ser mais constantes, né? Para tentar mudar um pouquinho a cabeça, né? A gente até falei dia da árvore. Eu não sei se você vai compreender, enxergar isso. A gente, quando vê dia da árvore, aí o símbolo do dia da árvore é uma árvore bem frondosa, das árvores que a gente tem lá na Amazônia ou na Mata Atlântica. A gente tem que ter um dia da árvore, da nossa árvore, de uma catingueira, de uma caraibira, de um buzeiro, né? Isso. Aí eu não sei, você até falou, né, que estava contando os umbuzeiros lá na sua propriedade, né? Isso. E o umbuzeiro, ele é uma fruta nobre. O umbuzeiro é a árvore símbolo da caatinga, né? E é uma árvore nobre, né? Você até falou algumas ideias para fazer com o umbuzeiro, né? É uma espécie, né? Nativa do bioma caatinga, que pode se usar muito com extrativismo, né? Perfeito. Né? Inclusive hoje já existem, né? Já existe melhoramento genético, né? Não sei se já ouviu falar no umbu gigante, né? Eu não sei se ele seria considerado como espécie invasora. Eu acredito que não, né? Porque isso deve ser uma mutação induzida que ele possa se adaptar dentro de um ambiente de caatinga, né? Para poder se desenvolver sem atrapalhar o resto do bioma. E o umbu tem muita coisa para fazer com o umbu, né? O umbu tem N aplicações, o suco, a umbuzada, né? Nossa, não era nem para ter falado umbuzada, é bom demais, né, cara? Não tem... Olha, o nordestino que não gosta de umbuzada, eu acho que ele nunca experimentou uma umbuzada bem feita, né? E a gente tem esse potencial, Antenor, a gente poderia até vender para fora, né? Com certeza. Porque assim, é uma fruta exótica, né? É uma coisa que só tem aqui. E assim, até mal divulgada. É conhecida só, acho que regionalmente, não é? Tipo, vamos dizer lá, um pequi lá do Cerrado, não é? Mal comparando. Mas é uma coisa que tem muito para ser aproveitada. Como a gente estava conversando, o Marcos estava fazendo, até a gente pensava, sei lá, fazer uma mini fábrica, vamos dizer, já pensou uma associação, sei lá, trabalhando com uma mini fábrica, uma despolpa e uma câmara fria para guardar suco congelado concentrado, né, de umbu, para vender para fora e tal. Quer dizer, são ideias que são possíveis, né, são viáveis.
Verdade. Eu acho que vai assim dar mais uma opção, né? Até uma valorização, porque nós, eu já me considero um nordestino catingueiro. Nós eu não sou, né? Um catingueiro, né? Porque estou aqui há 10 anos. Mas às vezes as pessoas, mas a caatinga que planta tem? Qual é o benefício que tem? A gente aqui já falou vários, né? Tem muito, é uma riqueza. E o umbu, eu faço questão quando chega algum amigo meu de fora pra cá, faço questão de levar ele para baixo de um pé de umbuzeiro para pegar aquele umbu e é uma experiência retada, Com né? certeza. Você tem quantos pés de umbu você tem lá? Tem um. Bom, foram contados 96 mais que estão produzindo, né? Existem vários outros agora de menor porte, né? Que não estão produzindo ainda. Eu já sei onde é que eu vou daqui a pouco. Porque o período do umbu é agora, né? Em janeiro. Agora no começo do ano. Começo do ano, né? Fica quanto tempo mais ou menos assim? Fica um mês, 2 meses? Cara, eu, assim, de cabeça eu não sei, mas é pouco tempo. É pouco tempo, Pouco né? tempo. Então eu já sei pra onde é que eu vou. Tem 96 pés aí, experimentar esses 96. Eita. Com certeza. Ô, Antenor, a gente já falou assim, algumas coisas, né, bem interessantes aqui. Falamos sobre o desenvolvimento da agricultura, a questão da desertificação, né, que a salinização do solo, que é um dos riscos que nosso bioma passa, né, e até com o desenvolvimento de técnicas de agricultura não adequadas, né, você mesmo colocou muito bem, e também a possibilidade do crédito de carbono, né, e como uma das alternativas para pagar o serviço ambiental que a Floresta em Pé tem deixado. Aí, assim, a gente tem conversado nas entrelinhas, né, Claro. em uma discussão mais ampliada, para a gente continuar nisso, né, para a gente continuar discutindo mudança climática. Estamos aqui no sertão, sim, tem impacto na mudança climática? Tem, e a gente tem que discutir isso, né, a gente tem que discutir desertificação, tem que discutir crédito de carbono. Eu queria que você falasse um pouco, assim, qual é a importância nossa, a gente sentar e discutir isso com as comunidades, com o poder público e tentar construir uma proposta mais que garanta, né, uma qualidade ambiental para os nossos filhos e nossos netos. Olha, isso passa por como eu estava dizendo, pela questão da educação, pela questão da conscientização e juntar, né, como a gente conversou anteriormente, cada vez mais atores para se integrarem a esse processo, né? Porque a gente sabe que sem essa gama, desde da área técnica até a área política, se não houver participação, a coisa não anda. Uhum. Então tem que começar com as pessoas que já têm conhecimento, que já estão interessadas, passar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis e envolver, desde da parte técnica, envolver os órgãos ambientais oficiais e talvez ONGs, não é? E o pessoal da área rural, entidades da sociedade civil organizada, todos eles têm que participar dessa discussão e para que quem ainda não tem, ter o entendimento da importância disso, não é? Em todas as áreas, não só a questão do crédito de carbono, como a própria questão da desertificação e dos problemas climáticos, né, como um todo. Assim, Antenor, eu tenho identificado, né, nesse pouco tempo que eu tenho, assim, que eu vivo aqui na Caatinga, né, que o bioma ele é muito resistente, mas ao mesmo tempo é um dos mais difíceis de se regenerar. Uma área para se recuperar da Caatinga é difícil demais, porque eu trabalhei lá na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica a gente fazia o plantiozinho no período de chuva e ficava de boa, voltava lá, depois tinha uma perca de no máximo 10%. Aqui o bioma Caatinga você tem que estar dentro e é difícil para recuperar, né? Porque lá, eu não sei qual foi a Mata Atlântica que você foi, a Mata Atlântica que eu conheço é aquela do entorno de Recife, do Grande Recife. Pronto. Lá são períodos de chuva regulares, né? Isso aí já ajuda muito, que não é o nosso caso, né? Até inclusive num certo momento, me lembrei disso agora, eu estava aqui na Rádio Alternativa, junto até a um professor da UFAL, eu não sei se era da UFAL daqui do Campo Sertão ou se era da UFAL Maceió.
Mas ele estava me dizendo que a questão climática estava levando a uma irregularidade de chuvas, que a chuva ia ser muito mal distribuída, além de ser pouca, muito mal distribuída. Ou seja, acontecer como está acontecendo agora. Em vez de você ter pouca chuva, vamos dizer, chove tantos milímetros hoje, vamos dizer 5, 10, 20 e tal, depois mais 10, não. Vai cair 50 milímetros num dia só. Entendeu? Nossa. Quer dizer, é um problema aqui pra gente. Até porque a maior parte dessa água se perde. Né? Uhum. A gente nós não temos estrutura que deveríamos ter para segurar o máximo possível dessa água. Eu acredito que com o passar do tempo, com a conscientização, a gente vai começar a voltar a construir reservatórios, né? Eu acredito que essa pelo menos a princípio, seria uma solução. Porque a maior parte dessa água está se perdendo. Verdade. Né? Ontem mesmo, né, a gente teve uma chuva aqui, né, que a gente nem esperava, depois veio uma chuva bem forte. Isso. Ela faz todo o processo de lixiviação, né? Isso. Chama, né? E acaba... foi boa, a chuva sempre é bom, mas se ela fosse um pouquinho aqui, como você colocou, né? É até melhor para as plantas, né? Isso com certeza. Porque aí já dá uma condição, para o agricultor é uma maravilha isso, né? É aquele negócio, e assim, além do processo da lixiviação, a gente vê a maior parte da água se perder, ou então encharcar o solo, né? Porque a maioria dos nossos solos aqui são rasos. Né? Por exemplo, a média de profundidade dos solos aqui do entorno do Canal do Sertão é 60 centímetros. Nossa! Né? Então isso já é um impedimento muito grande. Por isso, assim, eu a princípio, né, claro, eu sei que tem as manchas e tal, que podem ser aproveitadas para outro tipo de atividade. Eu acredito que na maior parte deveria pelo menos ser aproveitada com pastagem. Né? Porque aí você pode ocupar uma área maior. Mas assim, isso é só no campo das ideias, né? Por isso que eu falei deveria. Mas assim, tem outros aproveitamentos, ou com horticultura, como já está sendo feito, né? Aí em algumas áreas do canal. Agora, só que com horticultura é um processo diferente, um pouco mais complicado, né? Tem que ser a assistência técnica tem que ser mais firme, tem que ser uma coisa mais bem elaborada, vamos dizer assim. Entendi. Então, assim, são alguns desafios, né, que a gente tem, né? Antônio, você acha, você já trabalhou principalmente com solos, todo solo, ele pode ser agricultável ou pode ser com algumas restrições? Como é que é essa... Existem N tipos, né, de solo, não é? E a maioria dos solos aqui, dos nossos solos, são solos pobres, não é? Alguns são mais profundos, o que ajuda nessa questão da irrigação, mas a maioria são solos rasos, não é? E assim, aí você tem o solo mais arenoso, o solo mais argiloso. Hoje a gente trabalha muito bem com o solo arenoso, desde que você consiga controlar, não é, o fluxo de água, não é? Essa é uma questão. Mas assim, no principal, você tendo tecnologia, você pode trabalhar praticamente com qualquer tipo de solo. O solo de Israel é muito pior do que o nosso. E eles conseguem trabalhar e produzir bem. Agora, é com tecnologia de ponta, coisas que a gente não tem por aqui ainda. Né? Mas assim, no geral, com o aporte de tecnologia, você consegue trabalhar com qualquer tipo de solo. Né? E aqui, então, você pode, desde que você observe essas questões que eu estou falando, né? Do solo raso, onde você tem que controlar tanto a fertilidade, você tem que controlar o fluxo de água para evitar salinização e por aí vai. Entendi. Então, aqui a gente volta novamente a frisar, né, que a assistência técnica é essencial para tudo isso, né? Claro. Tá tendo um projeto aqui na região com a empresa Água e Solo, que ela foi contratada pela agência Peixe Vivo, que ela está determinando uma demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
esse projeto aqui da Água e Solo é o quê? Primeiro eles fizeram um levantamento de drone aqui no Canal Sertão, 100 metros de uma margem, 100 metros de outra, Certo. e fizeram um mapeamento de todas as captações de água. Certo. O próximo passo é o que está acontecendo agora, é o cadastramento para a obtenção da outorga. Até vou Certo. frisar aqui para os agricultores, para todos que estão expectando o sertão ambiental, se você captar água do Canal Sertão, tem a possibilidade de tirar sua outorga de forma gratuita e com menos burocracia. E o outro passo desse projeto é fazer capacitações e análises em vários solos e alguns estudos de irrigação. Isso. Eu achei muito bom, sabe, Antenor, isso aqui acontecendo aqui na nossa região. Esse projeto ele foi determinado ele foi assinado o convênio foi assinado em 2019, mas ele foi determinado pelo Comitê do Rio São Francisco em 2017, se não me engano, eu posso estar equivocado. Sim. Mas aí o Canal Sertão já está aqui há quanto tempo? Ainda está há 6, 7 anos, né? Pelo menos, é mais, né? Se começar o tempo da obra, é muito mais tempo. Então, assim, eu acho que não vou dizer que chega atrasado, mas Sim. era para ter chegado essa iniciativa um pouco mais cedo, né? Isso, Antenor, para a gente conhecer melhor, né? Com certeza, desde o começo, né? Desde o começo, né? Esse pré-estudo já deveria ter sido feito a partir do momento em que foi projetado o canal e já se sabia as áreas onde ele iria passar. Não é? Entendi. Isso é essencial, a não ser que se pensasse em outra função. Até me lembro que na época as pessoas aqui em Delmiro questionavam: pô, o canal do Sertão a gente vai ser só passagem do canal? O que é que nós vamos tirar disso? Não é? São algumas, vamos dizer assim, falhas, entre aspas, de planejamento, né? Até porque esse levantamento não só tanto da questão do estudo de solos, né? E principalmente das comunidades, né, que estavam ao redor desse coisa. Que hoje também a coisa está muito misturada, né, porque às vezes não é nem a pessoa que morava lá originalmente. Hoje já tem muita gente que comprou terra, né, ao longo do canal. Tem muito isso, né? Tem muito isso. A gente vê pessoas que comprou, passa a terra para um e para outro. Isso. Né? Mas o canal ele tem que ter a sua função social, né? Eu acho que... Com certeza. Eu acho que isso é o principal. Eu assim, vejo que tem espaço para todo mundo, não é? Desde a iniciativa privada até o agricultor familiar. Todos têm que ter o seu espaço. Agora, obviamente, nenhum nem outro pode ocupar tudo. Eu acho que dá para acomodar todo mundo bem. Agora, o agricultor familiar, obviamente, vai ter que ter um olhar diferente do poder público, né? Porque ele vai precisar de ajuda para se estabelecer, não é? Não é só simplesmente ele ter a terra e a água. Porque a gente tem casos, né, em outros locais onde foi feito isso, que deixou a coisa a migué e terminou salinizando o solo ficando estéril, e aí a gente volta para o problema lá do começo, né? Vai ter que realocar essas pessoas para outra situação. Eu acho que tem lugar para todo mundo, e eu vejo no perímetro irrigado que eu trabalhei em Minas Gerais, eram assentados, né? Cada um com seu lote, e eles trabalhavam com assistência técnica paga pelo governo federal, no caso nós, que era uma empresa particular que tinha essa equipe para prestar assistência, e eles forneciam tomate industrial para uma fábrica de tomate, fábrica de ketchup, de molho de tomate. Entendi. Entendeu? Eu acho que isso seria uma ideia para que seja na agricultura uma parceria desse tipo, onde as pessoas produzissem já para um determinado fim, para um determinado meio, ou fosse tomate de mesa para exportação, né? Mas que fosse uma coisa garantida, que a produção tivesse o seu escoamento, como se pensou lá atrás, no começo, eu me lembro, no começo do projeto do canal, em algodão. Sim. Né? Que é uma coisa que já se plantou muito aqui e tal, que depois acabou. Mas alternativa nós temos, né? Eu acho que é preciso, como eu vou estar falando, colocar os atores na mesa e dar as soluções, né? O que eu vejo é que o tempo está passando, né? E as coisas estão sendo feitas assim, meio empiricamente, né? Sem muito planejamento,
né? Mas com a vinda dessa empresa, né, esse levantamento vai trazer muita informação importante, né, que é o primeiro passo para essas outras iniciativas. Antenor, e a gente quando a gente olha, né, um pouco todas essas políticas públicas, às vezes tem muito plano, muito projeto, eles se organizam bem aqui, mas depois quando passa a gestão aí nunca tem uma continuidade. Não sei se você já sentiu isso, a continuidade das ações. Isso é um problema, não é? É um problema, porque o ente público, parece que aqui no Brasil ele não tem a independência, né? Porque tem o órgão. O órgão ele tem aquela função independente do prefeito A, do prefeito C, do governador, quem quer que seja. Mas aí quando entra um gestor, aí o caminho é esse. Aí quando entra outro gestor, o caminho já é outro. Quer dizer, isso atrapalha muito, né? Às vezes não se tem essa consciência de se manter determinadas coisas que são úteis, são boas para a população. Isso é um problema que nós temos, né? Tem uma regularidade, né? Além da própria, no caso da agricultura, além da própria falta de condições de trabalho, que isso é geral. Eu via na minha dificuldade, como via a dificuldade dos outros também, não é? Que são pessoas muito boas, como o nosso amigo Limeira, para quem eu mando um abraço agora, abração Limeira. Um abraço, Limeira. Né? Que é um cara que tem uma grande experiência na área, mas a gente vê que ele tem dificuldades, teve dificuldades também. E já tinha sido secretário anteriormente, né? Uhum. E já conhecia o problema. Mas não deixou de fazer um trabalho relevante. Mas, claro, como todos que passaram pela pasta, poderia ir muito mais além se tivesse tido condições para isso. Rapaz, realmente, infelizmente, essa é uma das questões que é um dos desafios que a gente tem, né, aqui na nossa sociedade. Isso. A continuidade, a gente tem muito ego, né, o ego do ser humano, aí a gente tem as nossas ideias, quando a gente acredita em nossas ideias são as melhores. Muitas vezes, né, como você colocou aí, colocar todo mundo na mesa e conversar. Isso. Chegar a um diálogo, chegar a um denominador que o perfeito ninguém sabe, mas pelo menos chega um denominador que todo mundo aceite, congregue e consiga pelo menos trabalhar em conjunto, porque uma das coisas difíceis é a gente estar planejando algo e ter 2, 3, 4, 5 falando negativamente, né? Isso aí realmente não é algo que é positivo. Antenor, no dia 7 de dezembro, né, a gente vai estar organizando uma atividade aqui, que é o primeiro encontro, né, para esclarecimento sobre mudanças climáticas, desertificação e crédito de carbono. E assim, é um pouco ambicioso, né, essa proposta, né, vai sair de um patamar que já existe algumas ações aqui, mas um patamar ainda maior, né, para integrar algumas ações, para tirar uma frente de trabalho para elaborar um plano intermunicipal de mudanças climáticas, outra frente de trabalho para discutir a desertificação que você colocou aqui, a salinização do solo, e outra frente de trabalho para estruturar a nossa região, principalmente as matas que a gente tem, para elas estarem aptas a receber o benefício do crédito de carbono, né? Qual é a tua expectativa para essa discussão? O que tu acha que vai, assim, será que você está ansioso? O que é que você está imaginando aí? A minha expectativa é a melhor possível, né? A gente já tinha conversado sobre isso antes. A gente colocou, rapaz, a gente até questionava a participação de determinados setores e tal, mas aí nós chegamos à conclusão, conversando, né, de que realmente quanto mais atores envolvidos, melhor. Então, eu vejo como um passo gigantesco, né, em cima dos objetivos que nós queremos. São, como você disse, são objetivos ambiciosos, mas são possíveis e se a gente não tentar, não é o que foi que a gente fez. Então, a gente tem que estar sempre atento. Eu acredito que isso vai dar um estímulo muito grande a abrir essas discussões, né, particularmente a questão do crédito de carbono.
até para esclarecer as pessoas do que se trata, dentro das pessoas que você falou, dos palestrantes. Eu acho que vai ser fantástico, né? De pessoas que são da área, que estão diretamente envolvidas com essa questão do crédito de carbono. Eu estou bastante entusiasmado. Eu acho que vai ser bom. Inclusive a gente estava até discutindo, né, lá na quinta-feira, a questão até da criação de uma associação, para quem sabe, se tudo der certo, uma futura cooperativa, né, de produtores de crédito de carbono, né? Eu acho, rapaz, eu acho fantástico. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? Da minha parte, o que eu puder fazer, eu sei que a minha contribuição é pouca, mas o que eu puder fazer, farei para que isso dê certo, para que a gente possa tirar algo de positivo desse encontro. E, assim, a associação, né, de produtores de crédito de carbono, né, isso aí é bem essencial, né, porque para se obter um crédito de carbono tem que ter uma extensa área, né, uma área agrícola. Isso. E a gente tendo uma associação, juntando todas essas áreas em um único CNPJ, a gente vai conseguir gerar o crédito e ter esse benefício, né? E assim, eu acho, como você colocou, é essencial para a gente aqui, porque senão o Bioma Caatinga vai ser devastado. Como é que vai ser nossos futuros, as gerações futuras, como é que vai ficar? Eles não vão poder comer um umbu. Isso. Cara, isso é complicado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente tentar acordar, né? Tentar levantar essa bandeira. Tem até algumas pessoas até comentam: rapaz, isso aí não é competência sua ou de não sei quem, competência da gestão. Sim. E também nós, né, a gente faz parte de um contexto social. Eu acredito que é também, né? Mas eu acho que o exercício da cidadania, que hoje é uma coisa assim, pronto, é uma coisa até que as pessoas não sabem o que é direito, né? Não sabem o que é esse conceito. Cidadania é justamente isso. É você se posicionar a respeito das questões fundamentais da sociedade, da comunidade em que você vive. Não é? É por isso que você falou até que eu sou ativista. Nesse sentido, realmente, eu sou um ativista mesmo, porque assim, eu gosto de participar, eu gosto de opinar, né, naquilo que eu acho pertinente e que eu acho que eu tenho condições de opinar. Não é? Eu acho que isso é um exercício da nossa cidadania. É uma questão que nós consideramos importante, que é como você falou, não é para agora, é para as próximas gerações, não é? E alguém tem que dar o pontapé inicial. Entre outras coisas aqui que acontecem, né, problemas sociais, problemas de infraestrutura da nossa cidade, a gente tem que se posicionar. Isso não é uma questão de fazer oposição A, B ou C. É uma questão assim de exercitar a sua cidadania. Apenas isso, que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque eu acho que a gente às vezes confunde essa questão de direitos e deveres. Eu acho que não é só um direito, mas principalmente um dever, né? Você se posicionar e expressar a sua opinião, mesmo que às vezes é errada, mas isso provoca uma discussão que pode chegar a uma solução de alguma coisa, né? Perfeito. Antenor, eu acabei esquecendo aqui o tempo. Essa conversa estava boa demais. Vou pedir desculpa ao pessoal do Econoar, que estão ali. Eu olhei 2 vezes, não vi. Aí peço perdão, viu, a todos. Antenor, eu vou querer que você faça as considerações finais e marcar outro momento para a gente continuar batendo esse papo, viu? Com certeza, com certeza. Eu agradeço demais, Haroldo, a oportunidade, né, esse espaço para falar sobre o tema. Inclusive, para mim foi ótimo, porque você entrou muito na parte de agricultura, que eu adoro, né? São 30 anos de formado, né? Eu tenho 58, né? Mas assim, eu acho que a título de esclarecimento, espero que as pessoas tenham gostado, né, da conversa e que acompanhem o andamento dessas ações, principalmente essa questão lá do dia 7. Né? Faltou a gente falar uma coisa que pode se aproveitar muito aqui, é a questão também do turismo ecológico, né? Direcionado ao bioma Caatinga, que o nosso bioma Caatinga, apesar de tudo, é um bioma rico, tanto em fauna como em flora. E uma última coisa,
quando eu estava na Universidade Rural de Pernambuco, onde me formei, eu tive o privilégio de assistir a uma palestra, não sei se você já ouviu falar nele, do professor Vasconcelos Sobrinho. Sim. O professor Vasconcelos Sobrinho é, vamos dizer assim, o papa dessa questão da desertificação, porque chamou a atenção para essa situação, isso naquele tempo, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Né, e a gente está vendo que, infelizmente, apesar de todos os alertas que ele deu, a coisa continua. Mas vamos fazer a nossa parte, né? Muito obrigado, Haroldo, obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até agora. E eu estou muito feliz, muito satisfeito. Vamos tocar. Antenor, muito obrigado, meu irmão. Eu quero agradecer a todos e todas que espectaram até esse momento. Vou passar aqui a bola, o programa para o Econoar. E peço perdão pelo passar um pouquinho do horário, mas a conversa estava boa demais. Bem, pessoal, semana que vem estaremos aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre o meio ambiente, o bioma caatinga, valorização e criar esse conceito de caatinguinidade aqui da nossa garra, nossa força aqui no nosso sertão. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Não faltou nada, não. Rapaz, praticamente. Deixa eu falar com Rosana, me perdoe. Sim, eu quero que você me avise. Rosana, você me perdoe. Eu olhei Bom aqui dia. e não te vi. Tu chegou agora, vou... Não faz um tempo, viu? Você me perdoa, Rosana. Não, mas a me gente perdoa. tá com um problema. Eu gostaria de saber de você. Diga, Porque não deu pra Erika vir e nem Messias vai poder participar. Tem Certo. como tu estar na mesa ou tu pra tem? te ajudar? Sim. Ajuda sua, eu não posso negar. Pelo amor de Deus, eu posso negar uma ajuda. Você já tem um entrevistado? Tem. Pronto, então eu te... Olha, A Erika mandou mensagem pra você, só que você tava no... se for o menino mesmo, o Mário Assim, Reis, deixa eu só finalizar aqui, esqueci de finalizar, meu Deus. se for o Mário Reis mesmo, me avise pelo zap que eu quero escutar Pronto. a entrevista.